tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao JC Anatomy Brasil. Me chamo Luiz Alberto Diniz. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o esôfago, uma aula bem direta, uma aula bem objetiva, tá bem? A gente poder dar continuidade aí ao sistema digestório, né? Eu vou mandar outra enquete para vocês, eu vou começar a interagir com vocês também pela comunidade. Espero que vocês possam também contribuir, tá bem? E que, mais uma vez, esse conteúdo, pessoal, ele esteja aí fazendo você crescer, né? Absorver mais conhecimentos, corroborar o conhecimento que você já tem, ou seja, fortificar o conhecimento que você já tem obtido aí em seus cursos, ou até mesmo somente pelo YouTube, pela internet, porque uma galera aí não tem técnico ou graduação e tem estudado pelo YouTube e tem obtido vantagens, né, pessoal? Tem conseguido passar em concursos, tá bem? Tem muito conteúdo bacana no YouTube, né? Então vamos nessa, sem delongas, nós vamos falar sobre o esôfago, né? Pessoal, eu coloquei uma pequena introdução aqui, né, para a gente poder fazer uma aula mesmo, tá? Assim como eu ministro em alguns lugares. O esôfago, ele é um tubo muscular, pessoal, tá? Esse tubo muscular, ele tem aproximadamente 25 centímetros, tá? Segundo vários autores, e é um órgão, obviamente, que serve para a passagem do bolo alimentar. Nós sabemos que quando nós inspiramos, o ar ele também acessa o sistema digestório, por isso que o pessoal da radiologia, os médicos, os amigos aí que estudam a parte de anatomia radiológica, conseguem perceber que tem uma bolha de ar na altura do estômago, do fundo do estômago, tá? Então, assim, não é a função dele, mas acaba também acessando, né? Então, o esôfago, pessoal, é um órgão que tem, vamos dizer, uma divisão. Eu mantive até uma aula aqui, mas eu vou aprofundar um pouquinho aqui com vocês. O esôfago, ele tem, assim como a faringe, tem uma lâmina muscular interna e uma lâmina muscular externa. Na verdade, são lâminas que se dividem. Quando eu estou falando da lâmina externa, são diferentes na sua constituição histológica e anatômica, funcional, de um terço para o outro, tá? Por exemplo, no terço superior, nós temos a lâmina externa prioritariamente um músculo estriado esquelético, ou seja, o que eu tenho controle consciente. Já no terço médio, e como eu falei para vocês, não está aqui, o terço médio ele tem fibras de músculo estriado esquelético e fibras de músculo liso, ou seja, é mesclado, é misto. E no terço inferior, só tem músculo do tipo liso, pessoal. Ou seja, no terço superior e no terço médio da lâmina externa, nós temos um controle consciente. Por isso que quando nós vamos comer alguma coisa, você, né, consegue fazer aquela força, você sente que o alimento está indo depois da força que você empregou ali na região entre a faringe e o esôfago, especificamente como nós estamos falando. Mas já na porção inferior, ou seja, o terço inferior do esôfago, é músculo liso, tá, gente? Eu coloquei aqui os dois terços inferiores do músculo liso e estriado esquelético nesse sentido, tá bem? A divisão do esôfago. O esôfago é dividido em porção cervical, torácica e abdominal. Eu coloquei essa imagem para demonstrar aqui a relação anatômica do esôfago com a traqueia, os brônquios e a artéria aorta, pessoal, tá? Obviamente também a relação anatômica aqui com o músculo diafragma, percebam que está cortado, obviamente, né? Vários órgãos foram retirados nesse desenho, né? O coração, os pulmões. E eu consigo também entender que existem três porções. Essa é a porção cervical, a altura, né? Aproximada, né, pessoal? A porção torácica e a porção abdominal, tá? Existem, pessoal, as constrições, né? São estreitamentos, a relação anatômica que o esôfago possui na região cervical com com a laringe, com as vértebras cervicais. Então, existe o estreitamento cervical, existe o estreitamento broncoaórtico, né, ou torácico, nessa região da porção torácica, e existe o estreitamento aqui abdominal, na relação anatômica entre o diafragma e o esôfago, tá ok? O esôfago também tem peristaltismo, obviamente. Por quê? Porque existem músculos do tipo liso nele, tá, pessoal?
Então, o que é o peristaltismo? São movimentos circulares, né, inconscientes, que permitem o transporte, nesse caso aqui, do bolo alimentar, tá bem? Então, nós temos aqui essa porção final aqui do esôfago, na relação anatômica com o diafragma, sabendo que o esôfago ele atravessa o que nós chamamos de hiato esofágico, tá? Que é um espaço, embriologicamente nasce um buraco, né? Para que o esôfago tenha acesso à região do é, abdômen. E o esôfago tem muito pouco, um centímetro e pouco, né, 1,25 cm aqui nessa altura, né, bem pequeno, e ele vai fazer uma junção com o estômago, com a região da cárdia, ou cárdia, né? Cárdia do estômago. Então, essa linha, que não sei se dá para vocês verem, tem uma linha aqui chamada de linha Z, muito importante aí para o pessoal da medicina cirúrgica, né? Da cirurgia, parte da radiologia também, tá? Porque essa região aqui é a junção entre o esôfago e o estômago, tá? É uma importante relação anatômica e fisiológica, porque muda, né? A mucosa, né? De uma ponta para outra, de uma parte para outra. E também nessa porção, pessoal, superiormente aqui, existe o famoso esfíncter, né? Esfíncter esofágico inferior, que é importante para permitir ou para impedir que o alimento ele retorne do estômago para a região do esôfago. Tá bem, pessoal? Bem, em outras aulas eu aprofundarei, tá, pessoal, falando um pouco sobre a vascularização, a inervação, mas de qualquer maneira, já peço a você para se inscrever no canal, para que você possa curtir, você possa comentar, né, esses conteúdos. E, cara, compartilhe isso aí com seus amigos e vamos estudar, pessoal. Esse ano é um ano de muitos concursos, hein? Vamos lá. Abraço, pessoal.